Oi, alunos! Então, a gente vai continuar com a nossa série de números complexos e neste vídeo nós vamos falar do argumento de um número complexo. O que é o argumento? É um ângulo θ em que esse θ é maior ou igual a zero, menor ou igual a 2π. Lembrando, né, que um π radiano são 180 graus, então 2π 360. Ou seja, né, esse ângulo vai estar aqui entre 0 e 360. Em que o vetor OZ forma com o eixo x. Ou seja, vamos lá, vamos tentar ver isso aqui na prática, né? O Z1 igual a menos 1 mais i. A gente já fez o módulo, né? Já fez a representação, já fez o módulo disso aqui em vídeos anteriores. Vamos agora achar o argumento. Então, aqui, ó, parte real menos 1, parte imaginária 1. Então, ele estaria aqui, ó, menos 1 e 1. Ele estaria aqui o meu Z1. A gente já viu em outro vídeo o módulo, que é essa distância aqui. E este ângulo aqui, o argumento, é essa distância que vem do ângulo aqui, ó, do primeiro quadrante até chegar nesse meu vetor aqui. Então, esse todo aqui é o ângulo θ. A gente já percebe que o ângulo θ vai ser maior do que 90 graus. Mas como que a gente vai achar mais esse pedacinho aqui? Esse pedacinho eu vou chamar de alfa. Como que eu faço para achar o alfa? A gente vai fazer um triângulo aqui, onde a gente vai ter, ó, esse aqui é o ângulo alfa, aqui é o meu cateto oposto e aqui é o meu cateto adjacente. Se vocês forem olhar em alguns livros, tem gente que às vezes não usa cateto oposto e cateto adjacente. Ele vai usar o valor do módulo, que a gente já aprendeu a calcular, que vai ser hipotenusa. Então, cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa é seno e cosseno. Eu não gosto de trabalhar com seno e cosseno, porque se eu calculei o módulo errado, eu vou achar o ângulo errado também. Então, é melhor calcular o ângulo com cateto oposto e cateto adjacente, que na verdade é a tangente, porque o cateto oposto e o cateto adjacente já foram dados no problema, então a chance de eu errar é muito menor. Então, a tangente deste ângulo alfa, percebam que não é o alfa que eu quero calcular, é o θ. Mas para eu calcular o θ, eu preciso calcular este pedacinho e mais saber que aqui são 90 graus. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto. Quanto que mede o cateto oposto aqui? É essa distância aqui, que é 1. Como é distância, eu vou trabalhar sempre com número positivo. Cateto adjacente, qual é o cateto adjacente aqui? Também é 1. Então, cateto oposto por cateto adjacente, 1 dividido por 1 vai dar 1. Quem é o ângulo que tem tangente igual a 1? Esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Se você tem dúvida nisso, vai lá dar uma olhadinha no material de ângulos, né? Que aí a gente tem seno, cosseno e tangente dos principais ângulos. Então, o ângulo aqui, alfa, é 45 graus. Ou seja, o meu ângulo θ vai ser o quê? O 90 graus, que é esse primeiro quadrante, mais o ângulo alfa. Então, o ângulo θ é 90 mais 45. O ângulo θ é 135. Então, o argumento deste número complexo Z1 aqui é 135 graus. Vamos tirar mais um exemplo. Esse aqui, ó, 1 mais i raiz de 3. Então, olha só, o 1 está aqui, parte real, parte imaginária, raiz de 3. A gente vai chegar aqui a esse número complexo aqui. Então, aqui eu vou marcar o módulo dele. Quem é o ângulo aqui? É este ângulo aqui que vai chegar do primeiro quadrante até esse vetor. Esse é o ângulo θ. Esse já está no primeiro quadrante. Então, fica mais fácil, eu sei que vai ser menor do que 90. Então, aqui eu já vou calcular direto a tangente do ângulo θ, que é cateto oposto, que vai ser esse pedaço aqui, que é raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é 1. Então, a minha tangente de θ aqui vai ser raiz de 3. Agora, quem é o ângulo que tem tangente igual a raiz de 3? Aí a gente pode olhar lá naqueles materiais que a gente tem sobre trigonometria e identificar lá naquelas tabelinhas qual que é o ângulo que tem tangente igual a raiz de 3. Então, olhando lá, a gente vai saber que o ângulo é o ângulo de 60 graus. Então, no caso aqui, o meu ângulo já é o próprio 60 graus. E menos 2i, então ele vai ficar sobre o eixo imaginário, menos 2 aqui, aqui está o ponto, né, o número complexo. E aqui, para eu encontrar, é isso aqui, ó. Vai aqui até chegar no vetor, que aqui vai ser 90 mais 90 mais 90, que na verdade o meu ângulo θ aqui vai ser 270 graus. Que aí, de novo, né, quando eu estou em cima do eixo, eu não preciso nem fazer tangente, eu já consigo calcular direto
só observando pelo desenho. Se ele tiver em algum quadrante, primeiro, segundo, terceiro ou quarto, eu preciso identificar a partir da tangente e verificar ainda se eu preciso calcular com mais 90, mais 180, mais 270 e assim por diante. Então, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.